Eita, louvado seja Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de justiça e de autoridade e de poder. Quero saudar todos vocês com a santa paz de Deus, amém? Aos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs e a todos os meus inscritos que aqui estão acompanhando estas palavras tão maravilhosas que aqui está na Bíblia Sagrada. Amém? Desta vez eu quero te convidar para nós dar continuação na palavra do Senhor no livro de Números, tá bom? Desta vez é Números 4, tá bom? Números capítulo 4. Glória a Deus. Os deveres dos levitas. Vamos ler? E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da cobertura, e com ele cobrirá a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários e as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos, e cobrirão e lhes porão os seus varais. Então tomaram um pano de azul e cobriram o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e meterão e a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugos, e cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem,
os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhes porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate viram para lavá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a continua ofertar dos manjares e o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo é de tudo que nele há, no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas, do meio dos levitas, mas isso lhes farei para que vivam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos e para cima, até aos 50, contarás a todos aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Estes serão o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todos os ministérios dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação,
e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos e para cima aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas basés, como também as colunas do pátio em redor e as suas basés, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seu pai, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, todos os que deles foram contados.
mesmo dia santificará. Que contaram a Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima, até os 50, todos aqueles que entravam a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Que Deus abençoe. Aí está mais um capítulo do livro de Números, capítulo 4. Que Deus abençoe a todos e vamos ajudar compartilhando com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, até o próximo.